Olá, meu nome é Carmine e eu sou farmacêutica da Salvena Manipulação Homeopatia. Estou aqui para falar da síndrome pós-Covid ou long Covid. Muitas pessoas têm relatado, após ter passado pela infecção por Covid-19, vários sintomas que perduram a longo prazo. Mesmo pessoas que tiveram um quadro leve ou até assintomático, após 2, 3 meses ainda apresentam sintomas que ocorrem após a infecção por Covid-19. Qual é o sintoma mais frequente? Um cansaço extremo. Então a pessoa ela fica realmente muito cansada, a ponto de atrapalhar a sua rotina. Em segundo lugar, uma disfunção cognitiva. Então ela fica sem memória, pode ser sem memória recente ou às vezes até memórias passadas. Disfunção de sono, dores articulares, principalmente nos joelhos, queda de cabelo. Pode ocorrer também uma disfunção do sistema nervoso autônomo, que é aquele que a gente não controla, que é responsável pelo batimento cardíaco, pela respiração. Então, a pessoa, mesmo após curada, ela tem arritmia, ela tem falta de ar, ela tem vários sintomas, até rosácea, vasodilatação, tremores, vários sintomas do sistema nervoso autônomo desregulados. São inúmeros os sintomas aqui, são tantos que hoje eu vim aqui para falar isso. A gente não pode considerar a pessoa que está sem o vírus, após ter tido a infecção, como uma pessoa recuperada. Até que ponto esta pessoa está recuperada? Então, há a necessidade de fazer uma anamnese, fazer um acompanhamento após a infecção do Covid, porque a quantidade de pessoas que ficam com sequelas é de aproximadamente 2/3. Então, são muitas pessoas relatando, inclusive, que tem mais sintomas após ter tido a infecção do que durante a infecção. Certo? Isso, logicamente, é causado por, a princípio a gente já conhece 2 fatores que o Covid faz. Então, ele libera uma tempestade de citocinas, que são substâncias inflamatórias no corpo, principalmente vascular, porque nosso sistema vascular e o nosso pulmão contém receptores, mais receptores para a enzima conversora de angiotensina 2. É onde o vírus se liga. O SARS-CoV-2, que é o Covid-19, ele se liga a esse receptor, ok? Mas esse receptor, essa enzima conversora de angiotensina, também está presente nas células gliais e neurônios. Isso explica por que ele também atinge o sistema nervoso, ok? Ele pode assim atacar tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. Então, os sintomas pós-Covid podem incluir fraqueza, você não consegue realizar as atividades habituais, porque atacou o sistema nervoso periférico. Então, você não sente o gosto e você não sente o odor, por muito tempo não recupera. Então, o Covid, ele é só o princípio. Nós temos que tratar a síndrome pós-Covid e acompanhar as pessoas que tiveram Covid durante meses, para que elas realmente se recuperem. O que está claro também, e que já tem bastante pesquisa no assunto, é que
Pessoas que têm deficiência mitocondrial, da atividade das mitocôndrias, que é a nossa usina energética celular. Nossas células possuem uma usina energética chamada mitocôndria. As pessoas que têm deficiência mitocondrial, ou seja, nossas usinas estão trabalhando devagar, elas têm uma maior chance de ter uma piora e também ter essa síndrome pós-Covid. Por quê? Porque as mitocôndrias também são responsáveis pela ativação da nossa imunidade. O vírus, ele rapidamente aprendeu isso e já fez isso com os animais e agora com os humanos. Ele trabalha a nossa usina energética, ele faz com que as nossas mitocôndrias trabalhem devagar para que ele consiga se replicar rapidamente. Então, após a infecção, você vai ter sim uma disfunção mitocondrial, mesmo que você já tenha juventude, você já faça exercícios, porque o Covid ele atinge de propósito, ele faz você diminuir sua função mitocondrial para que ele se replique, ok? Quando que a gente tem diminuição da nossa função mitocondrial? Com a idade, vai diminuindo essa função, é normal, com a senescência. Então, quando a gente é novinho, quando a gente é criança, a gente tem uma energia sem fim, não é verdade? Por quê? Porque a nossa usina energética, que é a mitocôndria dentro da nossa célula, está superativa. Com a corda total, nós temos também uma maior quantidade de mitocôndrias. Com o passar dos anos, além delas diminuírem, a função também fica prejudicada. E existe outro fator também implicante, o sedentarismo. Por quê? Nós, durante milênios, fizemos a raça humana aumentar o número de mitocôndrias, como se chama de homeses, como uma adaptação para que nós conseguíssemos caçar o nosso alimento, termos mais energia para buscar o nosso alimento. Com a vida moderna, nós não precisamos mais caçar o nosso alimento, estamos sentados, então o corpo ele se adapta e passa a não produzir mais mitocôndrias, não ativar mais essas mitocôndrias. Só que essas mitocôndrias são necessárias para ativar vários outros fatores, inclusive a imunidade. Então, além da senescência, o seu estilo de vida também vai definir a ativação das suas mitocôndrias. Vai definir se você tem mais ou menos reserva mitocondrial, para você suportar melhor e garantir a sua imunidade, certo? O que é que mais ativa a mitocôndria? O exercício físico. Eu não digo um exercício, não precisa ser um exercício de alta intensidade, mas o exercício físico ele faz o seu corpo fazer uma capacidade adaptativa, produzindo mais mitocôndrias que vão fazer você ter mais energia celular para poder fazer o exercício. Isso vai te ajudar na saúde como um todo, ok? Pessoa sedentária vai diminuir capacidade mitocondrial. Então, em primeiro lugar, exercício. Nós também temos a opção de alimentação e de suplementos que ativam a função mitocondrial, associados ao exercício, são ótimos para que você tenha uma prevenção do estado grave do Covid e para você evitar ter a pior forma da síndrome pós-Covid. Quem já está com síndrome pós-Covid precisa ativar a função mitocondrial, ok? Diminuir a inflamação. Inflamação é a segunda coisa que o Covid faz. Ele ataca o nosso corpo de uma forma tão agressiva que o próprio corpo reage com uma tempestade inflamatória muito alta. Então, se o seu corpo já é inflamado, e o que causa a inflamação? Excesso de açúcar no sangue, diabetes. A gente chama de síndrome metabólica, que é colesterol alto, diabetes alto, hipertensão.
Então, o seu corpo já é inflamado, o obeso já é inflamado, já tem uma inflamação, porque o excesso de gordura no nosso corpo causa inflamação. O indivíduo já é inflamado, pega o Covid, se ele sobrevive, ele tem mais chance de ter uma síndrome pós-Covid, pois ele já tem uma inflamação. Essa inflamação, ela pode perdurar por meses. Então, novamente, ativos antioxidantes e anti-inflamatórios vão agir melhorando a síndrome pós-Covid. Tá? O importante é, todos devem ser tratados de forma individualizada. A síndrome pós-Covid não é brincadeira, então os profissionais de saúde têm que estar preparados para receber essas reclamações e não acharem que é besteira e investigarem a fundo, porque existem, inclusive, inflamações neurais e no cérebro, cerebrais, causadas por microtrombos. Existe a miocardite pós-Covid, que é uma inflamação do coração. Então, o que a gente recomenda? Que a pessoa faça um check-up após ter tido Covid. Tem algum sintoma que não tinha antes? Muito cansaço, dor no peito, memória ruim. Tem que passar por profissionais de saúde, um médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Uma equipe multidisciplinar vai te ajudar e vai resolver esse problema. Precisamos estar atentos e buscar esse auxílio. E o profissional de saúde que está me escutando agora deve, sim, prestar atenção nesses sintomas inespecíficos e a longo prazo do Covid, que a gente chama de sequela. Alguma sequela deve ser tratada. Tá bem? Eu vou colocar todos os artigos relacionados ao que eu estou falando lá no nosso canal do Telegram. Então, não deixe de entrar no nosso canal, está no link lá na bio aqui do Instagram, tá? Convide seus amigos a participar. Nós vamos falar toda semana, nós vamos falar sempre de algo sobre a saúde, não necessariamente sobre Covid. Esse foi o vídeo de início, porque eu acho que é um assunto muito importante e que deve ser considerado por todos. Obrigada e podem contar comigo sempre.